Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Olha só, eu vou falar para vocês um resuminho dessa primeira aula de história da apostila da aprendizagem conectada, tá? Ela fala sobre a crise do sistema feudal e a centralização do poder, tá? Vai parecer um bicho de sete cabeças se vocês não lembrarem nada do ano passado, né? Mas olha só, vou explicar uma coisa para vocês. Lá no começo do ano, sei lá, vocês já estudaram o feudalismo? Sabe aquela parte da história que fala dos reis, dos castelos, dos feudos, das rainhas, dos senhores feudais? Então, lá no esse sistema feudal, onde o poder era centralizado mais que tudo na igreja. Lembram do clero? A igreja, como eu costumo dizer para vocês, não é a igreja lá da praça, a igreja como um todo. Então, na Europa, todo mundo, em tese, era católico e era a igreja católica que mandava. Tanto ela mandava que o Papa coroava o rei. A última palavra e a primeira era sempre da igreja. Mas foi acontecendo que aos poucos a igreja vai perdendo o poder, certo? E esses senhores feudais vão adquirindo mais poder, porque eles têm o dinheiro, né? Eles têm o dinheiro. E olha só, imagine um feudo. Um feudo era assim, vamos imaginar uma fazenda, certo? Uma fazenda que vocês conhecem, né? E nessa fazenda tem a sede, a casa principal, não é? Então, essa sede naquela época era um castelo. Esses castelos que vocês veem na internet, nos filmes, no cinema, nos livros, era um castelo. Por que era um castelo? Porque ele tinha que se impor, né? Então esse castelo era grande, ali viviam o rei, a rainha, os filhos, os criados, os escravos, os servos, mais chegados, os de confiança, né, que podiam... já viram as roupas que as mulheres usavam, que os homens usavam, aquelas roupas pesadas, precisava daquela ama para ajudar o cara a pôr a roupa, tirar a roupa, uma coisa de doido, né? Então, tem muitos filmes que mostram isso, vocês podem começar a assistir esses filmes, né, da época medieval lá. Por exemplo, muito legal, é aquele... o Robin Hood, né? Tem 2, 3 filmes já de Robin Hood, são todos muito bons para mostrar essa época. Tá. E aí, imagina que esse castelo... essa fazenda foi ficando independente, tá? Ela tinha, dentro dessa fazenda, ela tinha o exército dela, ela tinha os senhores, os escravos, e tinha os servos, né, que trabalhavam quase como escravos também, né? Eles pagavam 1 milhão de impostos para aquele senhor feudal. Acontece que esse feudo vai se tornando mais poderoso com o passar do tempo, e é uma fazenda muito grande, acabava criando fronteiras e limites, e assim começam os estados naquela época, em 1800 e pouco. Antes disso, antes de 1800 e pouco, a Espanha e Portugal já tinham conseguido se limitar, fazer suas fronteiras e criar o Estado espanhol e o Estado português, certo? E aí, nesse período que a gente está vendo agora, eles começam a limitar outros estados, ou seja, a gente poderia dizer hoje, outros países vão se formando em torno desses castelos, desses feudos, certo? E isso vai fazendo com que esses senhores feudais vão se tornando muito poderosos, certo?
muito poderosos. Mas como tudo na história tem um começo, um meio e um fim, o que acontece com essas pessoas muito poderosas que acabam se tornando reis de uma nação, né? O que acontece? Vão perdendo o poder também aos poucos. Por quê? Pensa bem, o que um rei fazia naquela época? Muito pouco. Além de festas, muita suntuosidade, eram vestidos de ouro, literalmente, as roupas tinham fios de ouro, pedras preciosas, aqueles castelos imensos. Aí eles construíam aquelas igrejas imensas, caríssimas, que demoravam 100 anos para ser construídas, esses castelos. Era muita gastação, muita coisa para gastar. Ali onde fica o Papa hoje, né? Demorou não sei quantos séculos para ser feito. Todo mundo era obrigado a pagar 1000 impostos para construir aquela Capela Sistina, aquele lugar que hoje é o Vaticano. Então, os burgueses, aí a gente começa a ter os burgueses, os caras que produziam. Aí tinha um cara que tinha mais dinheiro, ele produzia, ele montava uma empresa, né? Ele produzia produtos de couro, né? Bota, sela de cavalo. O outro produzia com madeira, móveis, alguma coisa. O outro produzia armas, né? Espadas. E esse cara tinha os empregados dele, também os servos dele. E esse cara foi crescendo, esse burguês, né? E esse burguês começa a ter reclamar os direitos dele perante o rei, porque ele trabalhava, tinha os empregados, mas o imposto era tudo pago para os reis. E aí começa a crise feudal, essa crise terrível, né? Que eles vão se degladiando para acabar com esses reis, tentando acabar com os reis e as rainhas. Então são processos muito longos, demoram 100, 200 anos para acontecer, mas ele começa em algum momento. Essa briga entre os burgueses e os reis, que haviam formado imensos territórios, né? Dominado um montão, todo aquele povo, através da escravidão, e que não podia mais continuar daquele jeito. Eles tinham os escravos, que quando você produz alguma coisa e tem um monte de escravos, é muito bom, você não paga imposto, né? Você não paga salário, você fica rico mesmo, né? E ainda os outros, os burgueses pagavam ainda mais para você impostos. É uma belezura, né? O servo, por exemplo, que não era escravo, ele pegava um pedaço de terra da fazenda, arrendava, vamos dizer assim, como se diz hoje. Só que assim, metade do que eu produzia, quando eu arrendei aquela terra, tinha que dar para o rei, que antes era senhor feudal. Outra parte eu tinha que dar para, quando eu ia moer meu trigo, limpar meu trigo lá no moinho, eu tinha que pagar também. Se a filha do senhor feudal casasse, eu tinha que ajudar a pagar a conta da festa. Se alguém morresse, eu tinha que ajudar a pagar o velório. Quer dizer, era quase uma escravidão, praticamente uma escravidão também, certo? Porque naquela época, vocês não vão acreditar que se produzia muito, né? Não tinha máquina, era a lavoura dura e crua, né? Na roça. Muito que eles tinham era um cavalo e um boi, né? Com arado. Então a produção era muito escassa, muito pequena. As pessoas morriam de fome, vou dizer para vocês. E quando dava uma peste, que é o que a gente está chamando hoje de pandemia, provavelmente naquela época não era pandemia, claro, porque não era no mundo inteiro, porque não tinha avião, trem, navio, para ir de um lado para o outro de qualquer jeito, né? Mas você tinha as epidemias, né? E morria metade da população, muito fácil. Era muito fácil morrer quase todo mundo. Hoje a coisa é diferente, né? A gente reclama, fica rateando que tem que usar máscara, mas é sábio usar a máscara. É muito sábio usar a máscara hoje. Isso tem milhões de pesquisas que provam. Vocês entenderam? Entenderam o que é essa crise
do feudalismo, do sistema feudal, onde o senhor feudal, depois os reis, acabam que não conseguem mais, a população se volta contra eles, os burgueses se voltam contra eles, e a coisa vai funcionando assim até que decai totalmente isso. Um barulho externo, sempre tem, né? Então, vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer? Então, eu quero que vocês leiam lá a apostila, tentem responder as perguntas. Eu estou no WhatsApp e estou também lá na sala, conectada lá na plataforma Teams. Vocês entram lá, vai ter as atividades daqui 1, 2 dias, né? Não sei se eu vou conseguir postar tudo hoje, mas estarão lá até o fim de semana. Até o fim de semana que vem vocês têm que resolver, certo? Espero que vocês tenham entendido. No livro didático tem essa disciplina, tem na apostila e na internet tem muita coisa. Vocês têm que fazer jus agora a aprender a estar ligado mesmo nas coisas importantes da vida de vocês também, ok? Muito obrigado por hora e até amanhã ver na nossa aulinha, tá? Obrigada.